O ano é 820 depois de Cristo. Você e seus amigos vão assumir o papel de astrônomos, cartógrafos e exploradores. Vocês saíram de Bagdá para mapear os terrenos, explorar essas terras circundantes, mapear os céus, os canais. Então a função dos seus jogadores é melhorar a sua caravana que está explorando esses locais, né? Através de novos equipamentos, trazer novos ajudantes e habitantes ali da região. Tudo isso enquanto eles relatam regularmente tudo o que acontece durante os dias em seu diário. Então, você conseguirá impressionar o califa ou você sucumbirá ao calor e ao deserto? Esse é o tema de Viajantes do Sul do Tigre, um jogo recentemente lançado no Brasil para a editora Mosaico Jogos e que está fazendo muito sucesso porque ele é muito gostoso de jogar. O jogo tem diversas mecânicas diferentes, mas as que mais se destacam são a alocação de dados e a alocação de trabalhadores, andando juntas durante todo o jogo, que cria um negócio muito legal. Ele pode ser jogado de 1 até 4 jogadores, ou seja, tem um modo solo dentro da caixa. Quer saber mais sobre esse jogão lançamento? Vem comigo e veja as regras. Roda aí! Bom pessoal, vamos lá. No Viajantes do Sul do Tigre a gente tem um tabuleiro central dele aí. E a gente vai começar, tá vendo? Tem 5 decks. A gente tem um deck aqui embaixo que representa os terrenos. Então a gente vai colocar aí no cantinho e vai revelar 4 cartas. Ele representa os locais, né, que esses viajantes vão passar, vão conhecer. Que são os decks de água ou dos mares, dos locais também que eles vão desbravando esses viajantes. Na parte superior esquerda do tabuleiro, nós temos um deck de habitantes. São as pessoas que a gente vai conhecer, as pessoas que a gente vai chamar para nossa caravana, que vão apoiar aí, estar junto com a gente nessas viagens. A gente também tem o deck do céu, que estuda as constelações de todos os lugares que a gente passou, né? Muito legal. E aqui ao lado ficam os decks de inspirações, onde a gente também vai revelar 4 cartas deles aqui. Esse é um jogo que parece ser complicado, mas que no geral ele é bem tranquilo de você jogar. Depois que você pega os ícones, né, como às vezes acontece com bastante jogos de alocação, o que cada ícone faz, o que você pode fazer com eles, né, ele acaba se tornando bem mais simples, né? E você vai ver que na verdade essa trilha aqui, que representa o diário dos viajantes, ela nada mais é do que uma corridinha. Você vai começar com o seu personagem aqui, né? E você vai explorando as terras aí, vai evoluindo, né? Conforme você passa de lugar para lugar, você vai ganhando alguns bônus. E o primeiro que chegar aqui nessa última área, ele vai trigar o fim do jogo. Cada jogador vai ter mais um turno e vai poder aí fazer a contagem dos pontos depois. Então, realmente é uma corridinha. Eu vou colocar algumas peças de diário no tabuleiro principal, mas antes disso eu gostaria de falar um pouco desse insert, porque eu achei ele muito funcional. Ele separa os tiles do jogo por tipo, deixa bem eles certinhos para agilizar o setup. Aqui tem a parte onde os jogadores deixam os seus dados, as suas pecinhas que eles vão usar. Ali tem dinheiro, outros tokenzinhos, né? Então, as cartas para dividir os decks certinhos do jogo. Então, achei muito eficiente. Acho que todo jogo devia pensar, né? Todo designer não só pensar no jogo, mas também vir com essa possibilidade, porque ajuda muito. Então, quando o jogo fala, peguem as peças de diário, você pode vir aqui e elas já estão todas separadinhas, né? A gente vai colocar aleatoriamente, né? Vai embaralhar um montinho dessas peças e vai colocar uma aleatória em cada um dos espaços aqui que tem no jogo. Tá vendo igual eu fiz aqui?
Aqui não vai, porque ele já tem um símbolo, né, de bônus que essa área ganha quando alguém entra lá. Você coloca eles nos espaços vazios. Você também vai começar a posicionar trabalhadores verdes nesses espaços destinados para eles. Então, só você preencher, colocar eles aqui. Você precisa posicionar também essas peças rosas aqui embaixo. Então, você vem na caixinha aqui, ó, peças rosas. Estão todas separadinhas aqui. Você pode colocar lá, facinho. A gente preencheu tudo certinho aqui, né? Conforme os símbolos, a gente colocou os tiles sobre eles. Agora a gente vai para o setup do jogador. E aí a gente sorteia, distribui aleatoriamente cada um dos tabuleiros, né? Eles mudam porque cada um tem algumas coisas diferentes aqui nessa área de cima e tal. Cada jogador vai ter 5 dados, desses 5 dados a gente tira 2, deixa numa reserva pessoal e fica com 3 ali próximo ao tabuleiro do jogador. A gente também tem 15 pontos de influência. Quem vê alguns vídeos meus sabe que eu uso esses potinhos aqui de fazer cupcake, fazer empadinha, que você encontra nas lojas de casa, né, cozinha, né, até de R$1,99, é muito bom para os jogos de tabuleiro. A gente também tem esse marcadorzinho aqui, que a gente posiciona aqui na área mais à esquerda do tabuleiro central. Cada jogador também começa com um trabalhador amarelo e um trabalhador azul. O primeiro jogador recebe 2 suprimentos, 3 moedas. O primeiro jogador também começa com 1 de influência na guilda azul. Aqui no manual tem uma tabelinha, né, de como funciona agora a distribuição inicial. Como eu falei, 2 provisões, 3 moedas e 1 de influência na guilda azul. Segundo jogador, 2 provisões, 3 moedas e 1 de influência na azul e 1 na amarela. E assim por diante, né? Vai aumentando aí conforme do primeiro até o último jogador. Vamos lá para um resumo das regras, tá? Então os jogadores começam aqui nessa área, onde tá vendo? Tem um tinteiro, uma caneta, uma pena aí. Toda vez que eles receberem um avanço, né, eles vão avançar aqui na trilha, um avanço na parte do diário, né? O ícone de avanço é esse aqui também, que tem a caneta tinteiro, o tinteiro aí, né? Para você avançar de um lugar para o outro, você tem um pré-requisito, né? Então, aqui na primeira, para você vir daqui para cá, tá vendo? Só tem a tinta, não tem nada, mas aqui daqui para cá, por exemplo, já tem um pré-requisito para você poder avançar aqui para esses lugares. Se você estiver aqui, você pode avançar tanto para cá quanto para cá, que são as áreas ligadas à região da onde você saiu, né? Então vamos lá, você está aqui, você pode vir para cá, pode vir para cá. Quando você vir para cá e entrar aqui nessa área, o primeiro jogador que chegar aqui, né, na segunda região, você pode pegar esse trabalhador para você. E quando você pega o trabalhador para você, esse trabalhador é seu por enquanto. No jogo, o trabalhador é seu enquanto ele estiver com você. Depois que você alocar esse trabalhador no tabuleiro, ele não é mais de ninguém. Porque em alguns momentos você vai poder colocar esse trabalhador sobre essas cartas. Daí ele não é mais seu. Quem adquirir a carta que ele estava em cima vai acabar ficando com esse trabalhador. Quando você vem para cá, o primeiro jogador pega esse trabalhador, como eu falei, e também vai ter alguns bônus aqui que foram sorteados no setup, que também você vai poder recolher se você for o primeiro a chegar nessa região aqui, né? Como nesse caso aqui, 2 provisões, por exemplo. Na terceira fileira, quando você entra aqui, você ganha um dado. Quando você ganha o dado, você rola ele lá e coloca ele na sua área de jogo, no tabuleiro do jogador lá próximo, né? E como está mostrando do lado aqui também, você ganha uma carta de inspiração. Cartas de inspiração são essas cartas laterais aqui. Vai pegar uma daqui e vai trazer para você, mas a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Então avançou, foi lá, passou para essas partes, chegou aqui. Aqui você pega uma ficha rosa, que são essas melhorias especiais aqui também. Por exemplo, vou pegar essa daqui. Esse tokenzinho te dá um ícone de céu e também 3 pontos de vitória. Tudo que você vê no jogo que está dentro de uma bandeirinha amarela significa que são pontos de vitória, tá? Esses pontos de vitória aqui, por exemplo, são só no final
da partida. É bom falar isso aí. Quando mais lá para o final do jogo você já tiver, por exemplo, aqui, você vai poder escolher um dos pontos aqui, né? Para você poder avançar. Nesse último local aqui, quando você vem para cá, só cabe um marcador. Então só uma pessoa pode estar em cada quadradinho. Nos outros locais, por exemplo, daqui para trás, os jogadores podem dividir o espaço normalmente. Então chegou aqui, tem um gatilho de final da partida. Todos os jogadores vão jogar mais um turno, inclusive o jogador que chegou aí. Depois disso a partida encerra e vai para a pontuação final aí, né? É bom também falar que as cartas do jogo, elas se encaixam, tá vendo? Elas vão mostrando uma paisagem. É bom dizer isso porque quando você for comprar as cartas e colocar no tabuleiro do jogador, é bom você pensar que isso vai ter vai montar essa imagem panorâmica aí. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar esses dados que você tem aqui, os 3 dados, e rolar eles, tá? Você vai rolar e vai guardar aí os resultados que você tirou nesses dados. Em cada turno, os jogadores devem realizar uma das 3 ações: posicionar um dado, posicionar um trabalhador ou descansar. Esse jogo ele mescla posicionamento de dados com alocação de trabalhadores, né? Então, alocação de dados, alocação de trabalhadores. Então, veja só, interessante, hein? Interessante. Vamos para a ação de posicionamento de dados. Vamos supor que seu tabuleiro já esteja com a seguinte configuração. Então, você comprou uma carta aqui, as cartas de terreno elas vão começar a crescer e montar paisagem para esse lado. As cartas de água vão começar a crescer e montar paisagens para esse lado, as de céu sobre elas também. Então vamos lá. Nesse caso de alocação, eu posso pegar um dado e alocar ele em alguns lugares aqui do meu tabuleiro pessoal. Se eu quiser colocar ele nesses lugares aqui, a face do dado não vai importar, ele não tem nenhum pré-requisito aí, nada que importe de eu colocar qualquer número aqui. Então coloquei um dadinho aqui. O que eu ganho? Uma carta de habitantes, que são essas cartinhas aqui. Ela é simbolizada pelo esse ícone verde, então eu poderia comprar uma carta de habitantes. Ou eu poderia escolher 2 provisões, então é um ou outro, a barra quer dizer ou, né? Se eu colocar aqui na área de baixo, eu vou poder escolher uma peça, um tilezinho, para eu poder começar a preencher essa área que simboliza a minha caravana de viajantes, ou eu posso escolher também pegar 2 moedas. E qual dessas peças eu posso pegar? Conforme está falando aí, uma peça verde. Então nós temos aqui todas as pecinhas verdes disponíveis e aí eu tenho que pagar o custo dela. Mesmo alocando o dado lá, eu preciso pagar o custo. Qual que é o custo? Está falando aqui, ó. Tem que pagar 2 moedas. Então desembolsaria aí 2 moedas e escolheria uma desses tiles aí que está aí em cima verdinhos. Mais para frente eu vou falar sobre a alocação daqueles tiles que você compra aqui, tá? Mas vamos falar, por enquanto a gente está falando sobre os dados, tá? Para eu poder alocar o meu dado aqui, tá vendo que tem um símbolo de um camelo? Eu precisava ter um camelo. Para alocar o meu dado aqui, eu preciso ter um barco. Aqui eu preciso de um símbolo de ave e aqui eu preciso de uma luneta. Como que você consegue esses símbolos para você ter permissão de alocar nesses espaços aí? É através dessa área aqui de caravana. Como você pode ver aqui na parte de cima, tem todas as faces dos dados. Se por acaso eu tirar um dado com o número 1, aí sim, né, o valor do dado importa, eu tenho um camelo. Então, se eu tenho um, o camelo está na minha linha número 1 aqui, eu tenho um camelo. Só para a gente dar um exemplo, vamos supor que eu tenha tirado uma face 1 no rolamento do dado inicial do turno, né? E eu posso colocar ele aqui agora sim para poder fazer essa ação. Aqui eu pago, antes da setinha, né? Eu pago 2 provisões para poder comprar uma carta amarela, que são as cartas de terreno, e ganhar uma moeda. Você pode ver o símbolo e as cores das cartas aqui, né? Tá vendo? Até pela cor predominante
também de cada um dos decks aí, e pelos símbolos e tal. Mas a amarelinha é a de terreno. Eu também posso escolher se eu quero ganhar a moeda primeiro e a carta depois, ou a carta primeiro e a moeda depois. Isso também pode influenciar alguma coisa que compra de alguma coisa, né? Então, só para avisar. Como que faz para eu conseguir usar essa ação aqui? Eu preciso de uma luneta. E a luneta aqui, ela está no 6. Então, por exemplo, somente com um dado 6, eu poderia alocar aqui. E aí você vai notar uma coisa. Mas, Diego, e a ave que está aqui embaixo? Ela não está desenhada no meu tabuleiro. E aí que entra essa ação aqui, ó. Quando você fizer essa ação de pegar uma peça de melhoria verde, por exemplo, você pode ir lá, pagar o custo das moedas e, por exemplo, pegar ali o tokenzinho que tem a ave. Quando você faz isso, você pode alocar essa peça que você comprou em qualquer espaço aqui da sua caravana. Se eu encaixar aqui, por exemplo, agora a face do dado 1, além do camelo, vai também ter a ave, que vai poder desbloquear essa ação aqui para eu poder fazer. Então, toda vez que eu tiver um 1, eu posso fazer a ação de camelo ou a ação aqui da ave. Então, você vai comprando depois, mais tarde, novos tiles, vai colocando aqui e vai deixando essas ações mais poderosas. Cada face do dado vai poder fazer mais coisas, né? Então, sua caravana vai atraindo habilidades diferentes, né? Lógico, porque você está viajando, você está explorando, você vai conhecendo coisas novas, vai ficando cada vez melhor nisso. Se com a peça que você compra, você quiser colocar em algum lugar que já tem um símbolo, você pode cobrir e você ganha imediatamente esse bônus. Por exemplo, aqui uma moeda, aqui uma provisão e assim por diante. Aí tem outros efeitos aí. Essa é uma das 3 ações disponíveis, que é a alocação de dados, tá? Agora vamos para a próxima. Antes de prosseguir, só vou falar um pouco sobre as cartas. Por exemplo, essa carta aqui, ela te dá 2 símbolos aqui em cima. Esses símbolos são set collection, né? Ou coleção de cartas. Dependendo do número de símbolos que você tiver, você vai ganhar pontos de vitória no final do jogo por isso. Aqui embaixo tem 2 símbolos para você alocar um dado aqui. Para isso você precisa ter 2 símbolos para você conseguir colocar o seu dado aqui. Nesse exemplo, um camelo e uma luneta, você precisaria para alocar nessa carta. Isso quer dizer que, por exemplo, aqui na face 1, se você tivesse colocado esse tile aqui, com a face 1 você teria um camelo e uma luneta na mesma face. Aí você poderia realizar essa ação aqui. Agora a gente vai para a alocação de trabalhadores. E você pode alocar nessas áreas aqui, tá vendo? Que tem aqui em cima, mostra onde você pode alocar os seus trabalhadores, né? E a cor do trabalhador que você pode alocar. Por exemplo, aqui você pode alocar um verde e os amarelos nessa região. Nessa outra região aqui da água, você pode alocar verdes e azuis. Enquanto na área de cima, você só pode alocar trabalhadores verdes. Então vamos supor que eu queira realizar essa ação aqui. Eu venho com o meu trabalhador aqui, por exemplo, o amarelo, coloco aqui na carta e eu posso realizar essa ação que está aqui em cima. Você não pode ter trabalhadores de cores iguais sobre a carta. Então se já tem um amarelo aí, nenhum outro jogador, nem você, pode alocar outro amarelo aqui. Uma outra pessoa, mas poderia vir, por exemplo, com o verde aqui para poder fazer essa alocação. Isso vai acontecer até alguém vir aqui e, por exemplo, adquirir essa carta. Se alguém adquirir essa carta, ele vai pegar a carta e todos os trabalhadores que tiverem sobre ela. Então, aloca a realização. É difícil cobrir todos os efeitos. Por exemplo, aqui quando você vem, você pode comprar um tile amarelo que está aqui em cima, né? Esses daqui. No verso do manual tem explicado aqui, ó, um guia rápido. Você pode deixar isso em cima da mesa do lado, que ele vai mostrar para você o que cada ícone faz. É muito fácil, isso aqui é muito bom.
Por exemplo, tem esse ícone aqui. Ah, Diego, eu não sei para que serve. Beleza. A gente dá uma olhada aqui. Ah, aloquei lá, tem uma cartinha verde com símbolo de mais. Cartinha verde é carta de habitante. Preta é de céu. Azul é de água. De terreno, por aí vai. Então, por exemplo, aqui, mais verde, eu compro mais uma carta verde. E, o que mais? Eu posso aumentar ou diminuir um valor no dado. E assim por diante, você pode consultar aí de maneira rápida o que cada um dos símbolos faz. Se eu alocar aqui, por exemplo, eu posso pegar um tile azul, que estão aqui em cima. Para isso eu paguei 3 moedas, posso pegar ou também, tá vendo? Ou eu posso pagar 2 de influência. Quando você não tem dinheiro, você usa a sua influência aí pelo território para poder comprar também as coisas, né? Melhorar suas coisas. Aqui não teria, né? 2 de influência azul para pagar, por exemplo, nenhum jogador tem. Mas você poderia usar isso também como um recurso meio coringa aí. Aproveitando que a gente está falando sobre as guildas aqui, cada uma delas, preta, amarela e azul, tem um poder diferente que ele pode te dar, mas só pode usar esses poderes especiais uma vez por turno. Para você lembrar disso, tem uns símbolos logo abaixo aqui, ó, dos locais das guildas. Por exemplo, na amarela, quando eu uso a influência gasto essa influência, né, eu posso mexer nos valores dos dados, né, para mais ou para menos 2 vezes. Você pode pegar um 5, por exemplo, e transformar em um 3. Então você pode usar os 2 aumentos em um dado só ou distribuir, né? Por exemplo, passar o 3 por 4 em um e o 1 por 2 em outro. Você faz aí a combinação que você quiser. É bom destacar que nesse jogo os dados, o 1 ele não pode virar 6 e o 6 não pode virar 1, tá? Importante também. A última ação que a gente tem disponível é a ação descansar, que a gente recolhe os dados, os trabalhadores. A ação azul aqui embaixo que simboliza descansar, tá? Então, quando você fizer essa ação e você tiver um ou nenhum dado, você pode fazer um avanço ali na trilha central, que é o diário. Também, quando você faz a ação descansar, você vai poder pegar os seus dados e rerolar eles. Como eu disse, se você tiver 0 ou 1 dados, você vai fazer um avanço e vai ganhar uma moeda. Se você tiver 2 ou mais dados, você não pode realizar o avanço e nem ganhar moeda. Bom, em resumo, essas são as ações aí do jogo, tá? O jogo não é difícil, como eu falei, ele tem alguns pormenores aí que vão acontecendo durante o jogo, que são detalhezinhos nas regras que podem surgir algumas dúvidas, né? Mas o manual está aí para dar o suporte para vocês. Eu vou tentar esclarecer mais algumas situações aqui. Quando você adquirir cartas do tabuleiro central, vamos supor essa carta aqui de água, você vai notar que ao encaixar ela aqui, tem alguns lugares aqui que o rainho aqui, ó, ele se completa, né? Quer dizer que esses 2 ícones superiores ativou o raiozinho e os ícones aqui de baixo não ativaram esse raiozinho quando você alocou e trouxe essa carta para o seu tabuleiro. Todo raio que você encontrar nesse jogo quer dizer que é um efeito imediato. Nesse caso, imediatamente o jogador amarelo, que a gente está fazendo um exemplo, ganharia 1 de influência na guilda amarela, que tem o palácio ali, e também ganharia uma moeda. Como os outros símbolos não se encaixaram, eles não contam. E com isso também você vai ampliando, você colocou um novo local de alocação no seu tabuleiro, né? Então, quando você tiver a possibilidade de ter um barco aqui, você pode fazer outras ações boas aqui, como pegar um tile azul ou ganhar mais 2 de influência azul. Às vezes pode aparecer esse símbolo, né,
de influência, que parece um asterisco, em uma carta. Isso quer dizer que você vai pegar uma das suas influências aí e alocar em uma carta qualquer. Você pode pegar a sua influência, por exemplo, colocar em cima dessa carta aí. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que o adversário for interagir com essa carta aqui, esse adversário vai ter que te pagar uma moeda ou uma provisão. Então interagir com a carta é colocar o meeple lá, tirar o trabalhador, colocar o trabalhador, comprar carta, enfim. Então interagiu lá, um de moeda ou um de provisão. O adversário que vai escolher o que ele quer te pagar. Vou falar um pouquinho sobre as cartas de céu. Quando você adquire uma carta de céu, ela tem que ser obrigatoriamente colocada sobre uma outra carta de mar. Ela nunca pode ficar sozinha aqui dessa forma. Então, se você já tiver a carta de mar, de água, aí sim você pode colocar um céu sobre ela. Você também pode colocar ela sobre as cartas de terreno do outro lado, que funciona da mesma forma. Primeiro você precisa ter o terreno para colocar um céu sobre ele. E todas as cartas de céu, elas vão te dar pontuação aqui de final de jogo. Então a função dela é pro late game, pro jogo mais tarde aí. Como você pode ver, todo mundo já começa com uma pontuação de final do jogo com uma carta, entre aspas, de céu que já tá lá, né, no seu tabuleiro. O que isso quer dizer? Você ganha um ponto no final do jogo por carta verde, mais um tile verde na caravana. Uma carta verde, mais um tile amarelo na sua caravana. Carta verde, mais um azul na sua caravana. Sempre que você fizer o parzinho, você ganha um ponto de vitória. E aí você vai colocando outras cartas aqui que vão aumentando a sua forma de pontuar no final do jogo, que é por isso que o céu funciona. Vamos falar um pouco sobre essas cartas aqui do lado, né? Para que elas servem? Elas vão encaixar, como a gente pode ver aqui nessa parte amarelinha, sempre em cima de um céu. Ela pode, por exemplo, entrar aqui e ficar desta forma. Aqui é um pré-requisito para você dobrar a pontuação de baixo. Então, se você tiver 6 cartas verdes aí, você vai fazer essa pontuação de baixo dobrar. Lembrando que isso daqui é no final da partida, tá? Que você marca os pontos. Sobre as cartas de habitantes, quando você compra, paga o custo, né, da carta de habitante, ela vem para você. Quando ela vem para você, você precisa dar uma olhada aqui no símbolo que tem aqui do lado para ver onde que ela vai encaixar. Nesse caso aqui, esse cara, a agricultora, ela encaixa embaixo de uma carta de terreno. Ela serve para você fortalecer as ações. Então você pode vir aqui, por exemplo, colocar ela aqui embaixo e toda vez que você fizer essa ação de cima aqui, colocar um dado ali, né? Você vai poder, além de ganhar isso daqui, ganhar isso aqui também. Você sempre pode só ter uma carta embaixo da outra. Por exemplo, só pode ter um habitante embaixo dessa carta, só pode ter uma inspiração debaixo de um céu e assim por diante. Falando em final da partida, vamos dar uma olhada rápida no o que pontua no jogo. Aqui, por exemplo, tem um ícone de cidade, que é o mesmo ícone que estão nas cartas aqui, né? Terreno, na verdade. Você vai ver quantas no final do jogo você tem. Se você tiver 2 iguais, 2 pontos. 3 iguais, 3 pontos. 4, 5 pontos. E por aí vai. E você vai fazer isso com todos os símbolos. Com o terreno, com o mar, com o porto. Enfim, tem símbolos variados aí. E você vai pontuar pela coleção de cartas iguais que você tem. E também por se você tiver 4 diferentes aqui também, você vai ganhar alguma coisa, coisas diferentes. Você também vai pontuar pelas peças de melhoria que você for colocando no seu tabuleiro, né? Que também dá os pontos de vitória, né? Um ponto aqui, por exemplo. Também vai pontuar pelos jogadores que têm a maioria das influências em cada uma das guildas, né? Aqui também, tá vendo? Tem a bandeirinha no final do jogo, dos pontos que você ganha. Critério de desempate é ali a última guilda. E aí no final, o jogador com mais pontos vence o jogo. O empate é quem tem mais influência na guilda preta. Uma coisa importante para falar também, toda vez que você compra uma carta, você vai repor aquela carta. Para repor a carta, você vai deslizar elas para o lado e sempre revelar aqui a mais próxima do deck, né?
Escorreu para a esquerda, para cá. Se você tirar, por exemplo, essa desse lado, você vai correr todas elas para esse lado aqui e a mais próxima do deck total vai ser revelada. Isso com todos os decks e as áreas aqui, né, do jogo, conforme você for tirando. E esse foi um resumo de regras do Viajantes do Sul do Tigre, e a explicação não faz jus ao quanto gostoso é você jogar esse jogo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre as considerações finais aí para vocês. Bom, pessoal, esse foi um exemplo aí das regras, né? Vou falar um pouco sobre o que eu senti no jogo. Ele tem várias opções, eu acho que cada rodada aí, né, cada vez que o jogador vai jogar, ele tem umas 20 ações diferentes para poder escolher, mas ele é simples, tá? Porque, como a gente viu, ele tem os símbolos de escolher onde vai colocar e receber as recompensas e ir montando ali sua maquininha de pontos no seu tabuleiro para ir aumentando as ações, melhorando as ações. Tem muito jogo que faz isso, tem a trilhazinha corrida lá. Se você pegar aquela trilha central do tabuleiro, é mais ou menos a mesma coisa que as Ruínas Perdidas de Arnak. Se você virar essa trilha do Arnak de lado e colocar, tem mais ou menos o mesmo funcionamento, se você parar para pensar, mais ou menos. Ele tem uma partida que flui muito bem, embora ele tenha muitas ações, né? Talvez nas primeiras partidas aí você tenha um pouco de parálises, né? Que é você tentar focar em algum lugar, às vezes você não saber o que você faz, mas é normal aí de todo jogo, que geralmente você começa a jogar e você não sabe muito bem as estratégias. Esse jogo é difícil de você traçar uma rota certa, né? Você vai começando a jogar, depende do que o jogo vai te direcionando, né? Depende do caminho que o jogo vai te proporcionando. Ele não é um jogo leve, tá? Ele é indicado ao pessoal que já se iniciou no hobby um pouquinho mais de tempo, mas ele também, cara, como é que eu posso falar? Ele não é pesado. Talvez no comecinho só, né, quando você começa a jogar, porque depois ele flui, eu achei que ele flui legal, sabe? Então eu acho que uma nota de dificuldade progressiva, ele começa alto e depois ele começa a cair muito rápido. Eu acho que isso seria regressiva, né, na verdade. Bom, o designer do jogo é o Sean Phillips, ele é bem famoso por ele já ter feito jogos muito bons, inclusive ele tem uma trilogia aí dos arquitetos e tal, que é muito famosa, eu vou tentar colocar aí na tela para vocês verem. E esse jogo não deixa a desejar não. Talvez, deixa eu pensar aqui, talvez o Viajantes do Sul do Tigre, eu não sei porque tá mais fresco na minha memória agora, mas eu acho que talvez ele seja o melhor jogo do Sean Phillips, viu? Bom, eu sei que é a opinião de cada um, mas cara, ele é muito bom. Eu tô curioso para ver essa nova trilogia aí que tá vindo. Enfim, se você é um fã de alocação de dados, alocação de trabalhadores e gestão de recursos, você vai adorar esse jogo porque ele tem muita coisa boa. Pessoal, quero ser breve aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana aí com mais vídeos de RPG, board game e muitas felicidades para a gente. Um grande abraço a todos e até mais.